Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais um Diferentes Experiências, né? Hoje eu tô aqui com a Jana. Hello, olá. Legal, é ótimo, né? A gente tá aqui falando. A gente mistura, né? Inglês, o árabe, o português. Prazer é meu, Grazi, e te conhecer também. É uma oportunidade. Primeira vez, tá? Que a gente tá se vendo. Jana, fala um pouquinho pra gente, assim, quanto tempo de dança você tem? Quantos países você já foi? Bom, então vamos lá. De dança já vão pra aí pelo menos acho que uns 20 anos. Uns 20 anos. Mais fora eu iniciei em 2006, então aí vocês fazem as contas mais ou menos. Teve alguns hiatos e tal, mas eu já fui para Portugal, para Espanha, Bahrein, Omã e Egito. Oman é Salalah, em Salalah. Salalah. Em Salalah. Emirados Árabes. Exatamente. O primeiro contrato, ele foi por convite, foi espontâneo ou você que foi atrás? É uma seguidora minha que deixou essa sugestão de pergunta. Legal, legal. Então, assim, eu sempre tive vontade de trabalhar mundo afora, né? E sempre tentei por algumas vias. Na época, o forte era o belly dance do Omar, da Almanabus. E tentei algumas vezes, cheguei a receber esse contrato né, e tal, mas eu não assinei e acabei não indo, né, por opção, e enfim, e acabei não indo. E aí foi aí que eu fui pra Europa. E então, eu fui, na verdade, uma amiga minha já trabalhava lá, que é a Martina Câncio, La Martina, que vive em Dubai, a gente conhece, Ave Maria, meu Deus. Ela trabalhava lá e ela me ligou e falou, olha, vem, e aí pode. Aí eu fui, foi aí que eu comecei, né? Então, assim, o meu primeiro contrato de trabalho não foi nos países árabes, foi na Europa, né? E aí uma vez lá, depois de quase, assim, 2 anos lá em Portugal, eu fui pra Bahrein, que foi o primeiro, assim, foi em 2008. Entendi. E aí esse convite para Bahrein, Esse você convite que foi atrás? Não, esse convite para Bahrein foi uma outra agência na época que estava se formando, que era a Nadima Murad, né, do Sul, com um outro empresário libanês, né? E aí entrei em contato e aí rolou. E eu fui. Foi aí que eu fui. Vocês estão percebendo que as minhas convidadas, elas têm Mentira, história, né? Não foi Salalah, foi o primeiro. Em Países Árabes foi o primeiro. Que eu fui, fomos juntas, eu e uma outra bailarina, a Tamara Ramos. Se ela assistir, um beijo, é uma grande amiga até hoje. E, enfim, foi isso aí. Ai, que legal. E quanto tempo você tá por aqui? Tipo, você tá aqui em Hurghada ou... Então, eu cheguei em Hurghada em setembro do ano passado, né? São 7 meses. Quando eu cheguei aqui em Hurghada, eu fui trabalhar em Marsala. Depois de Marsala, eu fui para a região de Soma Bay, né? Que é ali perto da Sofada. E isso, são 7 meses aqui nessa região do Red Sea. E você gosta? Como que foi essa experiência aqui? Vamos lá. Eu sempre procuro ver os pontos positivos de tudo, até quando acontecem pontos negativos. Eu acredito que tudo sempre é para uma questão maior e melhor, né? Então, assim, eu nunca tive maiores problemas, assim, aqui, né? Então, foi um tempo, assim, muito satisfatório, né? Dos lugares que eu lancei, dos lugares que eu trabalhei, das pessoas com quem eu convivi, do apoio que eu tive, né? E tiveram alguns pormenores que não foram pormenores assim absurdos, mas são pormenores que eu acho que toda belly dance encontra no meio do seu caminho e que a gente acaba resolvendo, sabe? E, enfim, mas foi muito bom. Qual que é a maior diferença, você diria, de trabalho, considerando todos os países que você já foi? A Europa, os Emirados, aqui o Egito. Qual que é a maior diferença de cada um que você poderia me citar? O ser mulher. Ser mulher em um lugar e ser mulher no outro, né? A liberdade de ir e vir da mulher. E, assim, entre a Europa e os países árabes que eu trabalhei é realmente bem gritante, bem diferente. E, assim, se você não vem pra cá, pelo menos entendendo o mínimo da cultura que você vai viver, você vai ficar ainda mais chocada, mais agoniada, mais nervosa, né? E não vai ter um jogo de cintura pra caminhar nisso aí. Mas realmente foi uma grande diferença. Porque, assim, o trabalho com dança
Enfim, na Europa é de uma forma, aqui é de outra, mas é um trabalho com dança. Você tá indo fazer o que você sabe fazer, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que é a sua profissão, né? Mas em termos assim, do ir e vir de vida pessoal, do lidar com os homens de uma região determinada, e assim, isso aí foi o mais... Qual área foi mais difícil de lidar com isso? Ai, foi em Salala. Com Salala? Foi em Salala. Em Salala. Aqui, mas assim, é uma questão de diálogo. E com o tempo você aprende também a lidar com eles e ter o jogo de cintura e saber. Sim. Mas enfim, mas essa foi a maior diferença. E você comentou comigo que dança além da dança do ventre flamenco, é isso? Sim, sou bailarina de flamenco também, né? Minha formação de flamenco vem de Salvador, pelo Cavalheiro Santiago, com minha professora, eterna professora e grande amiga Margarete Lusquinhas. E aproveito para citar que a minha formação de dança do ventre também vem de Salvador, com Márcia Miaki. Eu acho importante a gente sempre citar nossas origens, que eu respeito muito. Eu acho que se eu tô onde eu tô, é por elas também. Se você pudesse dar uma dica lá no começo da sua carreira para você mesmo, qual que seria? Pra mim? Vendo o seu caminho até aqui. Ai, menina, então, vamos lá. Procura correr mais ainda atrás do que você quer. Sabe? Tem uma coisa assim que a gente sempre deixa pra amanhã, deixa pra depois, e às vezes o depois já não te dá mais tempo de fazer o tanto que você queria. Não que agora não esteja sendo bastante, mas eu daria essa dica pra mim mesma, né? Corre mais atrás, vai lá e corre o quanto você tá correndo agora, sabe? Uma seguidora me mandou uma sugestão também, eu achei muito interessante. Eu vou falar do jeitinho que ela me falou. Muito se fala sobre o sonho de ir pra fora, sobre o sonho de dar início à carreira internacional, mas e depois que a gente vem? E depois que a gente vai? O sonho acaba? Vamos lá, então assim, falando por mim, eu tenho um bichinho que na verdade não é, eu quero ir pra fora, eu quero estar pelo mundo, né? Então assim, a primeira vez que eu saí do Brasil para trabalhar fora, eu não fui com a intenção de fazer um pé de meia e voltar, eu voltei por questões, enfim, né, privadas e tal, né, e eu tive que voltar e foi muito difícil. Depois de quase 6 anos em Portugal, voltar para o Brasil para mim foi muito difícil. Eu passei quase um ano assim, de banzo, assim. Eu lembro que eu pegava um ônibus de uma ponta da cidade até a outra para olhar a minha cidade e estar feliz em estar de volta lá. Mas eu não me via ali. Então, assim, esse sonho para mim acho que nunca vai acabar. Na verdade, é um meio de vida. É um meio de vida, né? Então, Jana, se é quieta, tá na jaqueta. Mas por quê? Isso é o que você acha, isso é o que você tem pra sua vida. Pra mim, eu tenho um outro, né? Mas você não vai parar e morar num lugar? Sim, pode ser que sim, mas isso não me impede que eu esteja por aí rodando e trabalhando enquanto eu puder, né? Enquanto eu vou lá. Sim. Um sonho que a Jana ainda vai realizar na dança. Ai, meu Deus do céu. Eu sigo realizando isso sempre a cada lugar que eu vou, porque como eu falei, é um meio de vida. Se eu posso ter um contrato em que eu vou trabalhar fora e depois fecha esse contrato e se vai para outro lugar e enfim, isso pra mim é continuar um sonho. Não tem nada assim, é continuar. Eu vi nos seus stories uma vez que você postou uma foto com as suas malas e aí você falou sobre a questão de que a sua casa, depois de um tempo, se torna as malas, né? Pois é. E é meio isso. A primeira vez que eu saí do Brasil, as minhas malas, enfim, quando eu me vi tendo que mudar para um outro lugar, eu falei, meu Deus, eu não tenho como levar isso aqui, o que eu vou fazer? Então eu comecei a mudar minha cabeça, minha forma de pensar, já que a minha casa e as minhas malas, elas não podem pesar tanto. Assim como se você tem a sua casa, eu sou de Salvador, Bahia, eu não quero viver numa casa pesada, numa casa que me deixe. Então assim, já que a minha casa você e as minhas malas, elas têm que ser leves, né? Se fosse para você dar um conselho para alguém que quer dar início à carreira internacional, o que você falaria para essa pessoa? Vamos lá, em primeiro lugar, assim, quando eu comecei a minha carreira internacional, engraçado isso, eu comecei numa época que não existia essa coisa da internet.
toda, sabe? Não existia essa coisa da internet toda. Então, assim, a gente tem hoje diversos caminhos de aprender, de saber sobre o lugar que a gente vai, sobre como é a cultura desse lugar. Então, assim, eu acho que pesquise sempre. Ai, que massa, eu vou ter um contrato cabeça fora, é meu sonho, com o meu trabalho. E aí a pessoa vai, faz as malas e vem, chega aqui. Não, procura saber um pouco de cada lugar que você vai, isso é muito importante, né? Eu sempre procurei saber um pouco da cultura de cada lugar que eu vou. E uma outra coisa, põe o pé no chão. Põe o pé no chão. É tudo muito lindo, assim, à primeira vista, né? Pelo menos os amigos falam. Bota teu pé no chão, deixa suas asas falarem aí quando você for trocar de lugar ou quando você subir em cima do palco. Fora isso, pé no chão. Tenha muita certeza do que você está indo fazer, do que você quer fazer. Com certeza vão ter várias bifurcações que você pode até mudar o seu pensamento e muda mesmo, lógico. Mas assim, tenha seu pé no chão sempre. Muito obrigada. Obrigada a você, Grazi. Foi um prazer falar um pouco assim da minha história aí pra vocês, seguidores da Grazi. Me sigam também. Exato, gente, sigam ela, é uma mulher de muita história. Acho que a gente, com certeza, assim, um vídeo de 10 minutos não tem como falar tudo. Não dá. Jamais. Mas a gente tentou passar um pouquinho. Tchau. Bye, tchau.